Olá pessoal, todo mundo bem-vindo, bem-vinda à nossa nova edição aqui da TV Sindicasc. Hoje, 24 de novembro, nós estamos aqui ao vivo. Esse programa vai ser reprisado depois, então bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo o programa. Meu nome é Cleiton Avelar, sou presidente do sindicato e estou hoje aqui excepcionalmente substituindo a Camila Inácio, que é a nossa diretora de comunicação, que geralmente é quem apresenta os nossos programas aqui em quinzenais, né? Conto com a companhia do nosso companheiro Edgley Avelino, que é diretor-geral do Sindicasc, e que vamos passar algumas informações e fazer algumas análises, né, do que tem acontecido no país e na nossa cidade aí nesse período de 15 dias desde o último programa. Edgley, bem-vindo. É a segunda vez, Cleito, que eu estou aqui presente com você. Na outra a Camila estava junto e estamos aqui para passar informes, igual você falou, para a nossa categoria e informes também que importa também para a população que está aí aguardando um concurso público, né? Exatamente. Bem lembrado. Vamos começar então com uma notícia boa, né? Finalmente foi publicado no Diário Oficial, no dia 21, a dispensa de licitação para realizar o concurso público da assistência social. A dispensa de licitação é um dos expedientes possíveis aí para contratação de serviços, né? Foi contratado o Instituto Brasil de Educação, IBRAE, não vai ter ônus para o erário, né? Para o Estado. O IBRAE a parte que ele vai receber para realizar o concurso é exatamente a parte das inscrições. R$ 115 para quem vai fazer a prova de especialista, R$ 85 para quem vai fazer a prova de técnico de assistência social, e existe a possibilidade de isenção dessa taxa se a pessoa tiver ali o cadastro da assistência social e for definido, né, como portador desse direito. Edgley, foi uma vitória, não deixa de ser, não é? Com certeza, Cleito. Assim, acho que temos muito caminho a andar ainda, né? Tem um quadro reserva aí de aproximadamente 1.500 pessoas nesse concurso. Nós esperamos que esse quadro reserva também seja convocado, porque a nossa carreira ela prevê 5.000 servidores. Nós temos hoje na ativa aproximadamente 900 servidores efetivamente trabalhando para gerir toda a política pública de assistência social do Distrito Federal. Então, assim, é uma luta que nós já vimos travando desde o governo Agnello ainda, né? Várias vezes esse concurso acontecia e não acontecia, então é muito mérito de uma carreira aguerrida, de servidores que estão aí lutando há muito tempo, sabe da necessidade que é esses servidores que virão, né? 314 vagas, ela ainda não supre nem de longe a necessidade da nossa carreira, mas foi um passo importante e que tem muito mérito das nossas lutas, né? Exatamente. Neste ano mesmo, nós fizemos uma greve de 84 dias, nós lutávamos ali pelo pagamento da terceira parcela do reajuste, mas sempre colocamos o concurso público como uma de nossas prioridades, né? Porque quem está trabalhando aí sabe da dificuldade que está a situação assim, de calamidade da assistência social no DF por conta da falta de servidor. Toda vez que a gente visita uma unidade, a unidade está mais vazia, ou porque os colegas aposentaram, né? Ou porque um ou outro colega, por sobrecarga de trabalho, acaba adoecendo, pedindo licença, então as unidades estão vazias mesmo, e isso quem acaba pagando é a população. Então esse concurso público, ele é totalmente inadiável, assim, não tem como, né? Agora nós vamos até, Edgley, trocando uma ideia aqui contigo, a gente nem discutiu isso ainda na diretoria do sindicato, mas acho que a gente deve mandar um ofício lá para esse instituto, né? Para que ele dê celeridade, né? Porque como esse concurso, você disse bem, ele está sendo postergado há bastante tempo, já existe aí o projeto básico, eu quero crer que produzir o edital não deve ser uma coisa tão difícil, até acredito que ele já deve estar praticamente todo encaminhado, então o que cabe a esse instituto é, né, logo publicar o edital. Aí a partir do instante em que publica o edital, a prova vai ser feita 90 dias depois. E para nós, como bem disse o Edgley, isso é uma vitória da nossa categoria. Você que está aí, né, nos assistindo, que tem um parente ou você mesmo, né, que tem interesse em fazer o concurso, pode começar a se preparar. A propósito, na última reunião da diretoria, o Edgley levantou uma proposta muito interessante sobre
a preparação para o concurso. Qual seria, Edgley? Você podia colocar aí para o pessoal? A nossa sugestão, né, Cleito, na última reunião da diretoria, é que a gente faça aulões relativo à área específica do concurso público, porque nós temos uma bagagem grande, né, dos nossos servidores especialistas, técnicos e auxiliares que estão aí há muito tempo nessa política e que conhecem ela melhor do que ninguém, né? Então a gente tem pessoas qualificadas para poder falar sobre as questões específicas da política, né? E que eu acho que é de grande valia, porque nós temos aí filhos de servidores, parentes de servidores que estão aí aguardando esse concurso e uma sociedade toda que sabe que quando a assistência funciona, você transforma a cidade numa cidade muito mais produtiva, porque se a assistência ela está funcionando na sua plenitude, significa que o emprego está sendo abastecido para essa população e que as demandas delas também estão sendo atendidas a contento, né? Então eu acho que assim, como você colocou, é um passo que a gente, sindicato, a gente também tem esse compromisso, né? Espero que o novo governo se adentre mais à questão da assistência social, né? A gente sempre vê falar de segurança pública, saúde e educação. São pastas importantíssimas, mas a gente sabe que quando essas três pastas falham, a assistência é sobrecarregada e são 100 mil famílias que são atendidas diretamente pela nossa carreira pública. Então, novamente, dizendo que 314 vagas, um recado até para o novo governador eleito, que 314 vagas é muito pouco. Que a gente tente, que a gente lute, que o governador tenha esse entendimento de que esse quadro reserva também é necessário, porque nem ele também irá resolver a situação, mas trará uma calma, uma situação mais confortável para o atendimento ao nosso usuário, não é? Perfeitamente. Não, são 314 vagas, isso aí vai repor mais ou menos uns 60% de quem aposentou. Exato. Não vai, todas as unidades ainda vão ficar distantes da equipe mínima, né, que tem que ter no CRAS, no CREAS e nas diversas unidades da assistência social. Mas só complementando o assunto, então a proposta que o Edgley colocou lá na diretoria é uma proposta que nós vamos encaminhar porque ela realmente é muito boa. Você aí sindicalizado, né, pode querer fazer o concurso para um outro cargo, ou você tem um parente, um filho, um irmão, uma filha, né, uma esposa, um marido que queira fazer o concurso, então nós vamos disponibilizar, olha, uma aula sobre a Lei 840. Né? Claro que vai cair a Lei 840 no certame. E nós temos o nosso escritório de advocacia que tem ali advogado especializado em direito administrativo, pode contribuir conosco. E nossos próprios colegas, né, servidores aí, Exato. que podem também falar sobre o SUAS. A Márcia mesmo, até no último boletim do sindicato, ela concedeu uma entrevista, né, a Márcia, que é profunda conhecedora do CISAM, e vai ter prova também para o sistema de segurança alimentar, né, parece até que serão 15 vagas para nutricionista. Então, isso vai ser uma segunda boa notícia que nós estamos dando, né, que o sindicato vai disponibilizar esse preparatório, a modalidade, os temas nós ainda vamos discutir, mas nós vamos já na próxima reunião da diretoria definir melhor isso, né, e logo em seguida a gente divulga, porque no mínimo você tem aí, né, 90 dias de preparação, então todo mundo fica ligado aí nos canais de comunicação do sindicato. Uma notícia importante também, né, Cleito, que quem não é sindicalizado e venha a sindicalizar também terá direito a participar desses aulões e também trazer os parentes, as pessoas, os parentes direto, para também participar, né? Então esse Sim. é um momento que também a gente busca trazer mais para perto do sindicato, Sim. O servidor, que é o sentido do sindicato, né? Claro, o sindicato ele existe acima de tudo para isso, né? Para unir, organizar e mobilizar a nossa categoria. Nós temos essa política, então você não é sindicalizado, a partir do instante que você preencheu a ficha de sindicalização e entrega ou no sindicato ou para algum dos diretores, você já passa a ter todos os direitos de sindicalizado, todos os direitos, inclusive esse do curso preparatório que nós vamos disponibilizar aí. Agora, mudando um pouco de assunto, eu errei aqui na data, né? Hoje não é 24 de novembro não, 23 de novembro de 2018, e ontem, dia 22 de novembro, nós tivemos um dia nacional de mobilização que foi convocado pelas centrais sindicais. Ao todo, 9 centrais sindicais convocaram aí esse movimento, que deveria ter sido um movimento, né, unificado para lutar contra a reforma da Previdência, para lutar em favor dos direitos trabalhistas e, no nosso caso, do Sindisas, que nós acrescentamos
também a luta em defesa da assistência social. Ontem nós estivemos na Praça do Relógio, em Taguatinga, fizemos lá uma atividade, permanecemos ali das 17 às 19 horas. Foi uma atividade importante, assim, de certa maneira até simbólica, né? Distribuímos 2 panfletos. Um panfleto que é mais antigo, que denunciava a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, e também divulgamos uma carta aberta em defesa da assistência social. Colocamos lá o nosso carro de som, o microfone ficou aberto e deu para perceber assim uma boa receptividade da população, né, Edgley? O pessoal realmente pegava os panfletos. Agora, tem um ponto aí negativo que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. Qual seria, Edgley, em relação a esse Dia Nacional de Mobilização? O ponto negativo, Cleito, é que assim, a gente observa que as centrais fazem a convocação e no dia que está lá marcado para estar presente, a gente percebe que nós continuamos sendo vanguarda no sentido de mobilização, o Sindicasc que está sempre à frente da luta, não vamos deixar isso passar em branco e pedimos que as centrais tomem posicionamento realmente. A luta é árdua, a eleição já passou, né? Mas a gente tem que entender que tem aí no Congresso Nacional a reforma da Previdência que está aí para ser aprovada, retirando e esmagando o direito do trabalhador. Então, esperamos muito que as centrais sindicais se posicionem e venham para a luta, né? Porque isso é que o trabalhador aguarda, espera ansiosamente que seus representantes venham e chamem todos os trabalhadores para a luta. Isso que o Edgley falou é fato, nós acabamos ficando na vanguarda. Não é porque a gente quer ser vanguarda, porque é um movimento que é nacional, que foi chamado pelas centrais sindicais, quem tem que tomar a iniciativa, ó, vamos fazer um ato, vamos fazer um debate, vamos fazer uma panfletagem, vamos fazer alguma coisa, quem tem que tomar a iniciativa são as centrais sindicais, elas têm que se reunir, ó, vamos fazer isso, aí o sindicato, né, o nosso sindicato vai e acompanha, mas nós ficamos esperando. Aí na segunda-feira, agora no dia 19, nós fizemos uma reunião da diretoria do sindicato e concluímos, constatamos, não tem nada marcado no DF, né? Nada marcado. Aí nós decidimos, bom, então vamos cumprir aqui a nossa parte, né? Vamos atender ao chamado das centrais, vamos fazer uma concentração, vamos fazer uma panfletagem. Escolhemos a Praça do Relógio porque, né, Taguatinga é a metrópole do DF, aquela região ali, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, concentra 60% da população do Distrito Federal, então nós decidimos fazer ali. Não foi o ideal, né? O ideal seria que fosse uma atividade convocada, né, pela CUT, pela Conlutas, pela CGTB, pela Intersindical, todas se juntassem, e a gente nós não estamos cobrando aqui, né, um gigantesco ato público, não é isso que nós estamos cobrando, nós estamos cobrando a iniciativa, porque marcar a data e não dar, né, concretude aquilo que marcou, não adianta, aí a gente fica aí meio, né, fazendo as atividades, um sindicato muito combativo, mas isolado não dá, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, quando é uma luta específica da nossa categoria, a gente toca, né? Sem nenhuma dúvida a gente toca. Agora, quando é uma luta geral da classe, nós não temos condição de tocar sozinho. Nós precisamos que, entendeu, os demais sindicatos, mas principalmente as centrais sindicais. Eu não estou aqui responsabilizando o sindicato A, B ou C. Nós estamos responsabilizando as centrais sindicais. Elas têm que cumprir o seu papel de catalisadora aí dos demais sindicatos, né? Qual foi a sua impressão de ontem? O que você achou da receptividade das pessoas? Eu percebo, Cleito, que quando a gente chega e conversa com as pessoas explicando a situação, há muita dúvida, inclusive sobre a reforma trabalhista. A grande maioria da população brasileira não sabe os danos que essa reforma trouxe. O trabalhador, boa parte dele não sabe que hoje um direito que era garantido a ele de discordar do valor proposto como pagamento de rescisão, e que ele poderia judicializar isso depois, poderia receber aquele valor que estava sendo entregue e judicializar depois essa situação. Hoje não, né? Estranhamente a gente vê um país que agora o acordado passa a valer em cima da lei. Então você tira todo o amparo do menor e dá toda a estrutura de esmagamento para o grande, né? O horário intermitente agora, o contrato intermitente, que é uma coisa absurda, assustadora, que a gente fica imaginando aonde que esse país vai chegar, né? Achar que nós vamos ter um trabalhador trabalhando com contrato intermitente
onde ele só vai receber pelo período que ele trabalhou, ou seja, se o cara trabalhar num mês 5 dias, ele ficou os 30 dias à disposição da empresa, mas só irá receber os 5 dias que ele trabalhou. Então, você imagina, as pessoas não estão sabendo disso, Cleiton. Não estão. Então, quando a gente fala, você percebe que as pessoas estão muito ainda. E outra, o contrato intermitente, ele mascara o desemprego. Porque o trabalhador vai ali, vamos imaginar que ele vai trabalhar numa empresa de limpeza, né, de limpeza e conservação. Aí ele assina um contrato de trabalho intermitente. Aí, para todos os efeitos, ele não é desempregado. Só que, no teu exemplo, né, se ele fez o serviço dele vai ser 5 dias no mês, ele vai ser pago pelos 5 dias no mês. Se ele não for chamado para trabalhar nos 5 dias, porque a empresa também tem esse requisito, essa prerrogativa, se ele não for chamado, ele não recebe. Exatamente. Aí, você tem contrato de trabalho? Tem um contrato de trabalho, mas cadê receber o recurso do trabalho? Porque se ele não for chamado, ele não trabalha, não recebe. O trabalho intermitente é uma maldade sem tamanho. E outra, né? Olha, a eleição passou. O Ibanez foi eleito, beleza, tá? Vamos esperar que ele cumpra aí o que tem dito, né, na imprensa, de receber os sindicatos, de pagar a terceira parcela, de negociar o retroativo. Bolsonaro foi eleito? Tá bom. Tá eleito, dia 1º de janeiro vai tomar posse, você votou nele, você não votou. Agora, para nós, minha gente, nós não somos um sindicato que vamos ficar aqui bajulando governo nenhum. Quando era o governo Dilma, teve um projeto de lei que era muito ruim. O Sindicasc foi o primeiro sindicato a fazer uma manifestação contra o projeto de lei da Dilma, porque ele era muito ruim. Agora, o Bolsonaro foi eleito. Se ele vir com alguma proposta negativa, ruim para a nossa classe, para a nossa categoria, vocês acham que nós não vamos mobilizar? Então eu queria, né, refletir isso com vocês aí, que vocês que são da nossa categoria ou que são de outras categorias que votaram no Bolsonaro. Você não tem que ficar defendendo um cara porque você votou nele, não é? Você acha que ele vai ser honesto, que isso, aquilo, outro, mas e se ele começar a fazer aquilo que afronte o seu direito? E se ele começar a colocar corruptos no governo, como já começou a colocar? Aí você vai ficar aqui, minha fidelidade ao mito é maior do que os meus direitos como classe trabalhadora. Você me desculpe, mas isso é burrice. O que está na linha do horizonte aí no curto prazo? Para quem é servidor público, eles já estão falando em acabar com a estabilidade. Isso não é novo. Tem um projeto de lei lá no Senado de uma senadora do Democrata, né? O Democrata é o partido do Onyx Lorenzoni. Esse partido democrata vai ter 3 ministros do governo. E tem esse projeto lá de acabar com a estabilidade do servidor público. Eles estão falando que vão fazer isso. Aí se eles fazem, nós não vamos reagir? E a reforma da Previdência? Se eles virem aí, ontem até falei isso, o projeto atual coloca tempo mínimo de contribuição em 40 anos, idade mínima de 60 para mulher, 65 para homem, mas tem gente desse governo eleito aí que defende que a idade mínima seja de 75 anos. Então eles vêm com isso, nós não vamos reagir? Óbvio que vamos reagir. E outra, também falei ontem lá em Taguatinga, a tal da carteira verde e amarela. A carteira verde e amarela está lá no programa, nós não estamos inventando isso não, está lá no programa registrado no TSE. O trabalhador brasileiro, ele vai escolher. A carteira de trabalho atual é aquela que você assina o contrato, você vai ser um mensalista, você vai ter o direito a repouso semanal remunerado, você vai trabalhar no máximo 44 horas semanais, que é o que está na CLT. A carteira verde e amarela, você pode abrir mão disso. Né? Você pode abrir mão disso. Mas tem alguns direitos que são constitucionais, como férias 13º. Me permita aqui dar um exemplo pessoal. Eu trabalho há 18 anos num cursinho. 18 anos, não são 18 meses, 18 anos que eu trabalho num cursinho. O meu contrato com eles lá é verbal, é um contrato verbal. Tem 18 anos que eu trabalho lá e eu nunca recebi férias, eu nunca recebi 13º. Então você acha que a Constituição, porque a rigor, isso aí significa um descumprimento da Constituição. Eu sou um trabalhador, tenho meu horário lá para cumprir, horário para chegar, horário para sair, e você acha que com um governo como esse, né, que está querendo liquidar com os direitos trabalhistas, você acha que férias 13º estão resguardados pela Constituição?
Pode até estar lá na letra da lei, mas daí a se tornar realidade é outra história. Verdade, Cleiton. E eu acho que o povo brasileiro, diferente da sua escolha, né, a democracia ela serve para isso, como você colocou, está aí eleito o Bolsonaro, está eleito o Ibanez, né, a democracia serve para isso, para você escolher. Agora, também nos dá o direito de acompanhar e de saber quando as coisas estão andando errada. Então, se o Bolsonaro ou o próprio Ibanez chegar e vier com coisas que vão tirar direito do trabalhador, o papel do sindicato é esse. E a história mostra que ou vai para a luta ou é esmagado. Não tem essa conversinha de achar que alguém lá de cima vai ser benevolente com a população aqui embaixo, né? A gente vive na história desse país de muitos e muitos anos, né? Que é o de cima esmagando o menor. Isso é fato. Então a população tem que estar esperta para essas situações. O voto é livre, a sua escolha é livre, né? A torcida é que tudo venha realmente a melhorar. Essa é a torcida de todo mundo. Agora, o nosso papel é de vigiar. Do sindicato mais ainda. Do sindicato mais ainda, porque a gente tem que estar atento. Veio para retirar direito, nós temos que ir para a luta, sim. Esse é o papel do sindicato e o trabalhador, principalmente, porque o sindicato é o trabalhador. Então, o trabalhador tem que estar atento. Começou a querer retirar direito, vamos para a briga novamente. Perfeitamente. É por esse caminho que nós vamos seguir. Nós não temos aqui... Não é função de sindicato ser situação ou oposição em relação ao governo, porque quem é situação ou é oposição são os partidos, né? Aí você tem um partido, eu sou do governo, outro partido, eu sou da oposição. O papel do sindicato é defender os interesses da categoria, defender os interesses da classe de um modo mais geral. Aí se vem o governo e faz coisas positivas para a categoria, para a classe, tá bom. Agora, se faz coisas negativas, nós vamos reagir. Nós não vamos aceitar a ameaça de fechar sindicato, de acabar com o ativismo. Que conversa é essa? Nós vamos continuar com os nossos ativismos de sempre. Mudando de assunto agora, para lembrar do nosso calendário de atividades, na segunda-feira, dia 26 de novembro, nós vamos ter um seminário sobre os CREAS. O título geral do seminário é a implantação do SUAS no DF e suas contradições. Então, o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Nós já fizemos duas etapas, né, do seminário, a primeira dedicada aos centros POP, a segunda dedicada à alta complexidade, e agora vamos fazer um terceiro dedicado aos CREAS. Depois vamos fazer um para o Centro de Convivência, né, os COSE, e por último vamos fazer um para os CRAs. Aí o de segunda-feira agora vai ser sobre os CREAS. Os expositores vão ser a professora Gandolfo, lá da Universidade de Brasília, o nosso companheiro Pablo, né, Bom Tempo, que é psicólogo, é diretor do sindicato e é psicólogo lá no CREAS de Sobradinho, e a Diane, que é gerente do CREAS Brasília. Edgley, qual a importância desses seminários? É um debate assim de aprofundamento. É uma atividade sindical? Sim, mas é também uma atividade de formação, né, para refletir sobre a nossa condição de trabalho. E o mais importante que eu acho, Cleiton, é que a gente, enquanto sindicato, eu acho que é um papel importante de propiciar aos servidores, eu não diria uma reciclagem, né, porque os nossos servidores eles são muito atentos às políticas, são muito atentos, mas é uma forma de estar fazendo um encontro desses servidores e discutir o que está de atualidade, o que tem aí de novo na política. Então, acho que isso é muito importante, né? Um papel crucial da parte do sindicato propiciar esse tipo de seminário. Perfeitamente. Então, nós estamos convidando todo mundo dos CREAS. Nós fizemos até um pedido para a Subsais para liberar o ponto do pessoal, porque essa é uma atividade formativa, isso é importante, isso tem impacto positivo no trabalho. Então, todo mundo que é de CREAS está convidado para comparecer. Quem não é da categoria também está convidado, inclusive você está se preparando para o concurso público, essa pode ser uma atividade que te ajuda aí, porque vai daí que tem alguma pergunta, né, na prova sobre CREAS e você vai ter a oportunidade de estar participando aí desse seminário, né, anota tudo que foi dito lá, são especialistas que trabalham em CREAS, então você tem mais essa oportunidade de formação. O último assunto, porque o nosso tempo está terminando, na terça-feira, 18 horas, mais uma iniciativa do Sindisasc. Nós vamos fazer lá no sindicato mesmo, Setor Comercial Sul,
uma reunião, porque nós estamos aí com uma proposta de criar um movimento em defesa da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um projeto do governo federal, né, que foi criado na época da Dilma. Existem algumas casas aí em alguns estados. A nossa aqui do Distrito Federal, ela está interditada pela Defesa Civil desde abril. E está funcionando assim de maneira improvisada, né, lá na 312 Sul. Não é um local adequado para funcionar a Casa da Mulher Brasileira. Então nós queremos que ela seja refeita, né, reconstituída, que ela funcione do jeito que ela foi concebida. Não é só a assistência social. Ali tem que estar o Ministério Público, tem que estar a Defensoria, não é? Porque para que não haja necessidade assim de uma mulher que sofre alguma violência ou alguma ameaça, ela ficar transitando aí por vários órgãos. É melhor que ela vá apenas num local, que ela tenha ali o acolhimento, a depender da situação, ela pode ser conduzida até o abrigo, né? Então, é um convite que a gente faz, né, Edgley? E essa situação da Casa da Mulher Brasileira, de certa maneira, é um reflexo da situação da assistência social todinha, né? E olha que é um prédio novo. E é um retrato real até, Cleiton, eu vou até além, é um retrato da importância que é dada pelos governantes a uma pasta tão importante, né? Uhum. Você escuta, às vezes, especialistas falando da necessidade que é o atendimento a essas mulheres, né? Porque já é tão constrangedor, às vezes, as situações que elas têm que passar, né? E como você colocou, às vezes, por falta desse equipamento público, tem que estar batendo de ponta em ponta para poder tentar achar uma solução, nem que seja paliativa, para a situação que ela está vivenciando naquele momento, né? Uhum. Então é pedir e despertar para que o governo busque de volta essa casa, sabe? Isso aí não faz sentido desde abril. E uma estrutura que foi construída agora há pouco, né? Pouco tempo. Né? E aí você fica olhando... Um prédio muito bonito. Pois é. Então é difícil, né? Até da gente conseguir entender como que se não houve fiscalização, o que ocorreu, para que uma estrutura nova esteja nessa situação. Isso. Então, reforço o convite. Terça-feira, dia 27, 18 horas, lá no Sindicasc. Nosso endereço é Setor Comercial Sul, quadra 1, bloco K, edifício Denasa, sala 402. Está todo mundo convidado, o pessoal da equipe da Casa da Mulher Brasileira vai até apresentar lá o que é a casa, como ela funciona, né? Muito bom isso, e o convite é extensivo aos movimentos sociais aí, o movimento feminista, o movimento que combate, né, a violência contra a mulher. O convite é extensivo também ao pessoal da gestão, né? Tanto o pessoal que está na atual gestão, quanto o pessoal que vai entrar na gestão aí do Ibanez. Nós entramos em contato com a futura secretária da Mulher, a senhora Érica Filipelli, chegamos a marcar uma reunião que acabou sendo desmarcada, mas já entramos em contato com ela e vamos estender o convite ao pessoal da nova gestão. O objetivo é defender a Casa da Mulher Brasileira, fazer com que ela exista e funcione de acordo com a sua concepção original. Vamos concluir o programa, né, Edgley? Suas considerações finais, aí, seus informes de como é que a gente está tentando cavar audiência lá com o Ibanez ou com o vice-governador, né, que coordena a transição, e aí a gente fecha o programa. Isso aí, Cleiton. Até aproveitar o momento, né, para pedir novamente ao governador, ao vice-governador. Tivemos na última segunda-feira com o vice-governador, numa conversa bem rápida, né, até porque não havia uma agenda para isso, né, mas ficou agendado para quarta-feira última uma reunião, que também foi cancelada na véspera, né? Já tivemos algumas conversas também com a assessoria do próprio governador eleito Ibanez, que nos deu possibilidades talvez de agenda, mas que também não se concretizaram. Então aí pedindo ao governador, ao vice-governador, à equipe de transição, que entenda que a assistência social existe, né? Que são 100 mil famílias atendidas por essa categoria. E que eu acho que tem que ser dada a importância devida a essa população. E nos atender não é atender o sindicato. Nos ouvir não é ouvir o sindicato. Nos ouvir é ouvir a população que é atendida por essa categoria, é ouvir os servidores, é ouvir a necessidade da pasta, é tentar se adentrar mais às particularidades dessa pasta, que ela é tão vital para o Distrito Federal, né, Cleiton? Então, estamos aí. E agradecer a todos pela audiência, pela oportunidade de nos deixar falar
esse tempo aqui, né? E esperar que tenha uma próxima para a gente estar presente novamente debatendo. Daqui a 15 dias, eu espero que a nossa colega, companheira combativa, a Bessa Camila Inácio, esteja aqui para apresentar o programa. Ela que é a nossa diretora de comunicação, nós agradecemos a audiência, estamos fechando o programa e solicitando que o pessoal da equipe de transição aí do Ibanez receba o sindicato. Nós já protocolamos lá o pedido de audiência e esperamos que haja um resultado positivo nisso, tá bem? Muito obrigado para todo mundo, um abraço e até o nosso próximo programa daqui a 15 dias.